Graça e paz, irmãos. No nosso último estudo, estive falando com vocês, estivemos estudando o segundo livro de Samuel, capítulo 11, e um momento muito difícil na vida do grande rei Davi. Durante agora, próximos meses, nós estaremos de volta com a escola dominical, já a partir desse domingo. Isso acontecendo, eu estou antecipando o estudo que normalmente seria trazido aos irmãos no domingo pela manhã, porque no domingo eu vou estar trazendo aqui as aulas da escola dominical para que os irmãos possam acompanhar também, a mesma que estarei ministrando na igreja. Eu quero reler com vocês, meus irmãos, 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao verso 18. As escrituras, elas dizem assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: É Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: Manda-me Urias, o heteu. Joabe viu Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou e fez saber a Davi tudo que se dera na batalha. Amém. Nós vamos orar? Vamos para um nosso intervalo, louvando a Deus com o hino 71 do nosso inário, no Inário Novo Cântico, e voltamos para continuar o estudo da Palavra de Deus.
Nosso Deus, pedimos ao Senhor sabedoria, cuidado, pedimos ao Senhor proteção. E, amado Deus, que aprendamos com a Tua palavra o peso do pecado e a seriedade da vida contigo, Pai. Renove sobre nós a bênção desse seu santo cuidado. Tome-nos nas Tuas mãos. E obrigado, porque o Senhor, no amor que o Senhor tem para conosco, o Senhor tem nos chamado a atenção, tem nos exortado sempre que a necessidade existe para que retornemos ao Teu santo caminho. Nos ajude, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Essa história, meus irmãos, é a história de um homem de Deus. Nós olhamos para o registro das Escrituras, vemos o pecado de Davi, mas é bom nos lembrarmos que nós não estamos falando de uma pessoa que caminhava com a sua vida de maneira desregrada com relação ao Senhor. Não, Davi era alguém que sabia ouvir Deus, alguém que sabia esperar em Deus, alguém que conseguia dominar a sua ansiedade na expectativa e na esperança de encontrar a resposta de Deus às questões, às aflições e aos problemas que envolviam a sua vida. Os salmos são cheios e ricos de expressões que mostram o comportamento, a confiança e essa forma de agir do grande rei. Vamos nos lembrar, meus irmãos, que estamos falando de um homem que as Escrituras chamam de um homem segundo o coração de Deus. Esse nosso estudo, ele vai envolver a segunda parte do estudo que nós já iniciamos na última semana. O texto nós já lemos ainda há pouco. E vamos lembrar que quando nós falamos desses nossos heróis da fé, nós estamos falando de heróis de uma forma bem diferente do que o que a fantasia nos apresenta. Os heróis da fantasia, né? Sempre nos lembramos, são vistos e são lembrados pelos seus atos heróicos. As Escrituras nos falam de heróis que são pessoas simples, que são pessoas comuns, que são pessoas sem superpoderes, que são pessoas que o que têm de instrumento para viver a sua nova condição é simplesmente a sua confiança em Deus, a sua fé. Davi foi chamado assim, um homem segundo o coração de Deus. E ele foi escolhido
por Deus para ser o rei de Israel na sucessão de Saul. E nós observamos que aqui está um homem escolhido por Deus, um homem ungido por Samuel, por determinação divina, que acabou dando lugar ao inimigo em sua própria vida. Davi pecou. E nós observamos o ambiente que envolveu o pecado desse homem. O texto de 1 Samuel nos diz que um ambiente propício para isso foi desenvolvido. Um ambiente propício para o pecado se fez presente. Irmãos, nós encontramos meios que, de fato, eles ajudam para que o pecado seja cometido. Nós sabemos que quando um desejo bate no coração de alguém, e um desejo que não é legítimo, e ela não consegue dominar esse desejo, ela não consegue controlar esse desejo, o natural, como consequência, é que a pessoa vá se aprofundando mais e mais dentro desse desejo, e quanto ela mais se afundar dentro dessa vontade de ter aquilo que ela tanto pecaminosamente idealiza, irmãos, ela vai começar a se fechar para aquilo que nós chamamos das coisas de Deus. Mais e mais ela vai fazendo isso. Ela vai se fechando e vai se isolando. E não foi diferente com esse grande rei. E nós observamos a sequência que envolveu o pecado de Davi. Ele vê uma mulher tomando banho, ele quer saber dela e manda que ela fosse buscada. Verso 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Irmãos, ele manda que ela fosse buscada, e vamos só relembrar, ela era esposa de Urias, uma mulher casada, e Davi sabia muito bem disso. E quando tudo isso, quando seu coração fervilha dessa maneira, meus irmãos, nós observamos que ele toma a decisão de tê-la consigo. Sabia muito bem quem ela era. Quando isso acontece e Davi manda que ela fosse buscada, ele já faz isso com a intenção de ficar com ela. Irmãos, nesse momento, seguramente, o coração de Davi já havia se afastado e se afastado muito do Senhor. Davi já estava com o seu coração longe de Deus. Deus não estava longe dele, mas ele já havia se afastado do Deus Todo-Poderoso. E o texto vai mostrar que Davi, ele se fecha para o Senhor. Podemos dizer que ele fecha a porta do seu coração para Deus. E, ao mesmo tempo, ele vai abrir a porta do seu coração ao pecado. E assim, seus olhos são desviados da verdade do Deus Todo-Poderoso. Salmo 119, 36 e 37, relembrando, ele diz assim: Inclina-me o ouvido aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Pedido de Davi. E, meus irmãos, o exemplo de Davi foi um exemplo muito ruim. Ruim mesmo. E, irmãos, o exemplo de Davi, para nós, é um ensino. E ele ensina que, como filhos de Deus, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos fugir do pecado. Nós precisamos cuidar de nós, da nossa integridade diante de Deus. É o que nós chamamos de estarmos resguardados na pessoa de Cristo Jesus. Então, somente nele, meus irmãos, em Cristo, é possível vencer todos os dados inflamados do maligno, segundo o apóstolo Paulo registra
resistir e vencer os ataques inflamados de Satanás. E não é somente isso. É também, meus irmãos, vencer o próprio coração dentro da sua inclinação para o pecado. Davi, adúltero e um homicida. É difícil pensarmos em Davi desta forma. Mas nós sabemos, meus irmãos, que um pecado, se ele não for resolvido, a sua tendência é gerar um próximo pecado que vai gerar um outro pecado e outro pecado. E é como o salmista nos diz aqui no Salmo 42. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. A prática do pecado, meus irmãos, ela sempre vai ser, tenho certeza disso, uma fonte motivadora para a prática de outros pecados. Se o pecado for alimentado, para que ele seja sustentado, ele vai dar vazão a um outro pecado, vai dar vazão, uma mentira dá vazão a outra mentira, e assim as coisas vão caminhando. Quando Davi fica sabendo da gravidez de Batseba, né, vamos lembrar que ele bola um plano infalível, né, ele vai pensar no seu plano infalível. E o que ele faz para tentar encobrir a gravidez de Batseba, né? E se a gravidez era fruto de um ato ilícito, era fruto do próprio adultério, ele usa de estratégias. Ele chama Urias de volta e motiva Urias a ir para sua casa, deitar-se com Batseba e ficaria tudo resolvido, né? Por 2 vezes ele tenta fazer isso, não funcionou, não deu certo, e ele então bola um outro plano. Meus irmãos, primeiro ele chama a Urias e tenta mandá-lo para casa, inclusive dando-lhe um presente. Urias não vai. Tenta embriagá-lo e o embriaga. Não consegue, meus irmãos, ter sucesso nessa sua empreitada. E nós observamos que isso perturbou o rei. A face mais cruel de Davi, né, foi esta, ou o lado mais difícil dele. Ele manda uma carta por mãos de Urias a Joabe, e nessa carta havia praticamente uma sentença de morte, porque ele determina que Urias fosse colocado no lugar da batalha, onde ele pudesse ser ferido gravemente, mortalmente, e morrer. Essa era a maneira de pensar e o que estava presente na cabeça desse homem. Irmãos, a ordem de Davi a Joabe foi para que Urias, o seu valente militar, fosse colocado naquela posição onde ele poderia ser morto. Na verdade, era o que o rei queria. Ele queria ver Urias morto. Os lados que o pecado apresenta, quando eles são alimentados, pode, meus irmãos, chegar a ponto que nós nem poderíamos pensar que ele chegaria. E nós observamos isso na vida de Davi. Ele se torna um grande rei, mas um rei homicida. O pecado dele, ele vai ponto a ponto ganhando proporções. E proporções que foram proporções, humanamente falando, sem medidas. Proporções, meus irmãos, de um crescimento desastroso. Porque ele vai de um ponto ao outro até chegar ao assassinato do seu grande oficial. Davi, ele pega esse grande oficial e entrega para morrer. Literalmente ele faz isso. Quando ele ordena que ele fosse colocado à frente da batalha, né, aquela batalha de morte,
Ele sabia o que podia acontecer e ele o coloca exatamente para que ele pudesse ser atingido e ele pudesse ser morto. Irmãos, a atitude de Davi foi uma atitude tão cruel e tão impensada que, junto com Urias, outros bons soldados também tiveram a sua morte acontecendo. 2 Samuel 11:17. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Quando Urias morre finalmente, meus irmãos, o plano do rei havia produzido o efeito. Tudo tinha acontecido como ele pensou e como ele planejou. E assim, ele se torna uma pessoa insensível, uma pessoa racional, uma pessoa calculista. Quando Joabe manda o recado de volta, o receio era da maneira como o rei haveria de ouvir e receber aquele novo recado. Veja só, disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, porque a espada devora tanto esse como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Irmãos, Davi foi muito frio. Quando Joabe manda o recado a ele, dizendo: morreram nossos homens lá na frente, e morreu também Urias, o heteu. Davi chega e diz: fala para Joabe ficar tranquilo, porque a espada que mata um, mata outro também. A espada que mata do lado deles, mata também do nosso lado. Então, diga a ele para ficar bem tranquilo. Irmãos, o que se planta se colhe, não é? É importante nós nunca perdermos isso de vista. O rei, ele demonstra uma injustiça muito grande. E, meus irmãos, ele vai colher o resultado de tudo isso da forma mais amarga que nós poderíamos pensar ou imaginar. Irmãos, ele vai ter como resultado a amargura, ele vai ter tristeza em sua alma, e ele vai saber que o que ele estava recebendo era juízo vindo do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, não podemos esquecer que o pecado, ele vai destruir muito dos nossos relacionamentos, vai nos transtornar, vai nos desfigurar, e nós vamos observar que espiritualmente uma pessoa vai ficar completamente deformada. É o que nós temos visto como resultado, meus irmãos, hoje. Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Esse que era segundo o coração de Deus, estava dando asas à imaginação e asas, meus irmãos, à vontade do diabo, ao invés de estar fazendo isso para a honra do Deus Todo-Poderoso. E Joabe, lembra de uma coisa, ele era o comandante e um homem extremamente experimentado. Um homem que conhecia de perto a guerra. Ele era um assassino, né? Dessa forma, não demorou muito para ele perceber o que o rei estava querendo. Não demorou muito, meus irmãos, para saber que o que o rei estava querendo era pôr fim na vida de Urias. Ele podia não saber por quê, mas ele sabia, e astuto, preparado, como era esse grande comandante, irmãos, seria muito ingênuo achar que tudo aquilo que foi comprado, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi tudo aquilo que foi maquinado por Davi, irmãos, demonstraram e trouxeram de maneira muito clara
o rei que Davi estava ali naquele momento tendo por postura. O rei, ele já não era mais o mesmo líder respeitado. Aquele líder espiritual que conduziu aqueles valentes junto com ele, que tinha um caráter irrepreensível, ele acaba se tornando um homem de um caráter duvidoso diante de Joabe. Irmãos, ele comete uma atrocidade extremamente grande. Irmãos, nós conseguimos esconder o nosso pecado? Davi, naquele atoleiro de pecado que ele acabou gerando, ele acaba pensando, imaginando que tudo estaria resolvido, porque passado o tempo de luto, ele se torna então o bom agasalhador e ele toma Batseba por sua esposa. Ela estava viúva, né? Dessa forma, meus irmãos, o que Davi imaginava acontecer? Ele imaginava que a sua atitude desviasse os olhos das pessoas com relação ao ato que ele havia cometido. Ele teve um ato extraconjugal. E ele queria afastar as suspeitas, afinal de contas, ela era sua esposa agora. Se ela engravidasse e tivesse um filho, era um filho do rei que agora havia legalmente, justamente desposado. Irmãos, nunca nos esqueçamos que Batseba também não era de todo inocente, não. Ela também tinha sua culpazinha no cartório, né? Nós não podemos esquecer disso, porque afinal de contas, ela poderia ter dito não, eu não vou. E 1 Reis, no capítulo 1, do verso 11 ao verso 31, nós vemos que Batseba era uma mulher cheia de planos, uma mulher astuciosa, de muita ambição. Não há dúvida nenhuma que ela tem peso no plano que foi elaborado por Davi. Afinal de contas, ela sabia que o rei era casado. E ela, casada, não preservou a sua integridade familiar. Ela não se deu a fazer isso. Meus irmãos, aos olhos de Davi e Batseba, né, particularmente de Davi, né, ele imaginava que, com o passar dos dias, tudo seria esquecido, voltaria ao normal e tudo estaria tranquilo. O que ele não levou em conta é que não era apenas a sociedade que estava à sua volta que precisaria estar convencida ou ter esquecido do seu ato. Ele tinha que pensar que, acima de todas as pessoas, existe aquele que cuida de tudo, que vê tudo e que sabe de tudo, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Davi planejou tudo direitinho, um passo depois do outro, tudo certinho. Ele só se esqueceu, meus irmãos, de combinar a sua maracutaia com Deus, né? É evidente, Deus não vai ser conivente com isso. Ele se esquece do Senhor. Ele fez o que era mal diante de Deus. Ele fez o que era impróprio diante de um Deus que é perfeitamente justo. Vejam só, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Muito mal, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Deus tem olhos, meus irmãos, em todos os lugares. E se engana aquele que pode se esconder de Deus ou esconder o seu pecado do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai afirmar
que aos olhos de Deus, meus irmãos, tudo está muito claro. Tudo está colocado de maneira muito evidente e que Ele sonda todas as coisas em todo o tempo. Hebreus 4,13 diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na tua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem tem de prestar contas. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, contempla a todas as suas obras. Senhor, palavras do Rei, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus mandamentos. Salmo 119, do 1 ao 3. Concluindo, meus irmãos, a Bíblia ensina para nós que a prática do pecado, né, que a concepção do pecado, essa forma desastrosa de viver, ela, meus irmãos, ela está associada com a vida de ociosidade. Prática do pecado, que é sempre desastrosa, e a ociosidade, elas podem ser, meus irmãos, a porta de entrada para a prática do pecado em nossa vida. Assim foi com o nosso grande rei. Davi estava, meus irmãos, no ócio do seu palácio. Estava lá, não tinha o que fazer. Quer dizer, ter o que fazer tinha, né? Mas ele não estava fazendo aquilo que deveria fazer. Salmo 32, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É muito importante saber que, se o nosso coração está alimentando algum tipo de pecado, é necessário que ele seja deixado para trás. E fazer isso na certeza, meus irmãos, de que, se nós o alimentarmos, ele só vai aumentar em nossa vida. Por outro lado, se queremos alcançar a misericórdia de Deus, nós precisamos confessar e deixar. Isso acontecendo, com certeza, alcançaremos misericórdia. Todos nós, meus irmãos, temos o nosso coração em Deus. Mas a exemplo de Davi, a exemplo de outros homens e mulheres de Deus que apresentam-se nas Escrituras, nós vivemos situações de sujeição, aquilo que agrada ao nosso coração, mas que não agrada ao coração de Deus. Estamos sujeitos a isso. Então é sempre importante lembrar que aquele que pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. Que o pecado, ele gera pecado e assim sucessivamente vai acontecendo. Um homem segundo o coração de Deus, que desviou seu coração de Deus, desviando seu coração de Deus, passou a trilhar caminho que foi um caminho de morte.
de morte, mesmo não tendo ele morrido, mas o seu filho sim. Solução de Deus para o pecado? Confissão e arrependimento. Vamos terminar aqui com 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus abençoe você. Amém. Vamos para um momento de louvor ao nosso Deus e voltamos para encerrar nosso estudo dessa noite. Senhor, olha o pranto, desencanto desse pobre pecador. Deus clemente, paciente, ó, liberta-me do mal, para amar-te, consagrar-te minha vida. Cada dia andaria lado a lado com Jesus, adorando, exaltando ao excelso Deus e luz, mas ligado ao pecado, como posso andar, Senhor? Os contritos, os delitos, vem tirar, ó Redentor. Deus bondoso, caridoso, da verdade eterno autor, meu pecado confessado, ó, perdoa por amor. Deus clemente, Pai do crente, esperança eterna luz, se meu guia noite e dia, para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nos dê, Pai, do teu perdão e que tenhamos um coração simples e humilde para reconhecermos os nossos erros. Humildes, Senhor, para chegarmos diante do Senhor e pedirmos sincero perdão e recebermos do Senhor verdadeira restauração. Guarde, Senhor, a cada um de nós, nos abençoe, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo renove-se sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, Deus fortaleça e guarde a cada um de vocês, meus irmãos. Amém. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Isaías 40:31. Algumas aves fazem seus ninhos no chão. O quero-quero é uma delas. Inseguros e assustados pelos perigos iminentes, estão sempre correndo de um lado para o outro, prontos para atacar quem se aproxima. Eles vivem muito agitados. Pobre quero-quero.
A segurança de um pássaro está em suas asas. Se não pode alçar grandes voos, estará sempre exposto às armadilhas. Assim somos nós, quando ao invés de vivermos pela fé no Senhor, fazemos nossos ninhos nas regiões baixas dos nossos sentimentos e emoções. Deus quer nos levar para os lugares altos, onde podemos contemplar o seu poder. Ele deseja que façamos nossos ninhos na rocha inabalável que é Cristo. Não precisamos viver no terreno da aflição, assustados e em constante estado de alerta. Nossa instabilidade emocional não altera o imutável amor de Deus por nós. Desembaracemo-nos das armadilhas do medo, do desânimo e, sobretudo, da incredulidade. Coloquemos nossa confiança no Deus que nos criou e nos amou desde a eternidade. Alcemos altos voos de fé confiando somente nele. Assim, contemplaremos as maravilhas que Deus já preparou para nós. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.